Olá, moçada! Espero que todos vocês estejam muito bem. E este é o nosso terceiro vídeo desta série que faremos durante esse período em que nós permanecemos em casa. Com este vídeo, nós vamos especificamente à primeira peça do nosso programa, que é uma suíte com obras do compositor inglês Henry Purcell, que são construídas ou trazidas em forma de suíte por um outro compositor atual norte-americano chamado Stephen Bullen. Antes de nós entrarmos em cada um e especificamente em cada movimento, eu queria lembrá-los de que todo o nosso trabalho dentro desta peça visará, além do estudo técnico de cada uma das passagens, visará também o entendimento e a prática desta sonoridade barroca. A sonoridade barroca, ela é muito interessante porque recebe apoios em cada uma das notas, como se a gente soprasse uma coluna de ar mais intensa e relaxasse, como se a gente colocasse mais movimento ao tocar um instrumento de cordas. Nós não temos no barroco aquela sonoridade que nós encontraremos depois no período romântico, de muitas notas muito sustentadas. Então, antes de nós, mais uma vez, irmos para os movimentos, eu queria que vocês lembrassem que para cada uma dessas obras nós retiraremos motivos rítmicos para colocarmos nas escalas, intervalos melódicos desses motivos para adicionar também nas escalas. As escalas que prepararão cada um desses movimentos ou a peça toda. Então, no que segue deste nosso vídeo, ao abordar individualmente cada movimento, nós teremos motivos rítmicos que eu isolei para que vocês utilizem e também as passagens que estarão sendo apresentadas em cada um dos nossos slides durante todo o vídeo do primeiro ao quarto movimento. Então, muito importante, sonoridade, não somente tocar as notas, mas aplicar a sonoridade barroca, que é como se nós estivéssemos cada nota, desde as semibreves, das semínimas e das mínimas, com um traço sobre ela. E vocês entendem muito bem tecnicamente o que eu estou dizendo com isso. Então, vamos para cada um dos nossos movimentos. Nós também abordaremos esta sonoridade com algumas características bem específicas. A primeira delas são notas onduladas. Segundo, notas curtas para as colcheias e as semicolcheias e sempre como se nós tivéssemos um apoio em cada uma delas. Para isso, eu separei 3 referências de gravações com instrumentos de época para que vocês possam entender como que nós reproduziremos nos nossos instrumentos modernos este som barroco, que é um som sempre pousado. Nós não temos, como eu já disse na outra sessão, notas muito sustentadas o tempo inteiro. É muito importante também vocês notarem nessas gravações que não são gravações da obra que nós estamos fazendo, que eu achei melhor que vocês tivessem uma referência geral, que vocês observem as diferentes enfoques que esses intérpretes dão para coisas que são mais separadas, mais onduladas e coisas que são mais cantadas. Nessa suíte, nós encontraremos todas essas possibilidades de interpretação. Então, vejam esses links, gastem bastante tempo ouvindo muitas vezes, até que você tenha certeza que o som que deve ser colocado na peça, o tipo de ataque, o tipo de nota e articulação que deve ser feito para cada uma das passagens.
primeiro movimento desta obra é intitulado Entrada, Introdução. É muito simples, porque o Purcell, como muitos falam, ele coloca 8 compassos iniciais como uma abertura em forma de fanfarra, né? Vocês vão observar logo na figura do trompete que aquilo é uma abertura de fanfarra, né? Então, isso é repetido 2 vezes e dá direção para a primeira ideia da peça, que não é a fanfarra, né? Essa ideia principal da obra é, obviamente, um pouco mais cantada daquilo que nós ouvimos na introdução. Ela é colocada uma vez, repetida, e aí então depois toda a obra volta do começo. Quando nós estamos na ideia principal, que é a partir do compasso 9, essa ideia principal tem alguns acompanhamentos para trompetes, para trompa, para saxofones, e os acompanhamentos devem ser curtos, principalmente quando nós tivermos colcheias e semicolcheias. Isso deve ter uma leveza própria, tendo em vista que a melodia tem uma figura de ligada de 2 semicolcheias, é um pouquinho mais ondulada, diferentemente da figura inicial que é exposta com os acordes. Então, vamos lá primeiro, não se esqueçam, aos motivos e depois então às passagens a serem estudadas. O segundo movimento, o nosso compositor, ele intitula essa peça como uma dança triunfal. Interessante, porque o primeiro movimento ele é um ternário, né? E esse também, esse é um ternário. Ele coloca um andamento que nos dá um caráter também pomposo, cheio. Mas a estrutura geral da peça é um pouquinho mais complexa do que a do primeiro movimento. Essa peça, esse movimento de dança, ele tem 2 grandes partes, ele separa isso como uma barra de repetição e faz então uma repetição da segunda parte apenas. E claro, dentro das nossas primeiras e segundas partes, nós também temos divisões de ideias, figuras temáticas. Temos uma primeira parte onde ele faz como no primeiro movimento, uma introdução. Essa introdução, depois, pelos intervalos, ela será repetida lá na segunda parte da parte final de segunda, né? Eu sei que é complicado, mas então, segunda parte e a segunda ideia da segunda parte. Assim fica melhor. Então, nós começamos com um movimento de notas, de semínimas, e elas são todas muito pousadas, né? Com acentos. Cada nota ti, 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 né? Obviamente que o andamento é mais rápido. E aí quando nós temos as figuras de semicolcheias, e essas semicolcheias estão separadas, elas serão muito separadas. Logo em seguida, ele coloca uma ideia ligada, também logo depois dessa introdução. Esse é um trecho onde ele diminui a orquestração, essa figura toda ela, mesmo com as figuras de semicolcheia, tem um caráter mais legato, mais cantável. Logo a seguir, ele coloca uma sequência de semicolcheias para alguns instrumentos, para flauta e trompetes, levando à última parte desta primeira parte, com granditude. A segunda parte se inicia com uma figura muito leve, muito tranquila, com uma orquestração muito pequena para os clarinetes e
Segue-se a ela um primeiro tute e um segundo tute muito empolgante. Da mesma forma, ele resgata alguns intervalos da introdução para então finalizar a peça e repetir somente esta segunda parte. Lembrar então, duas coisas importantes: semínimas, todas elas pousadas, semicolcheias da primeira parte separadas. Na segunda ideia, tudo muito mais cantado, tanto da primeira parte quanto da segunda parte. Estamos no terceiro movimento desta suíte. Como eu já havia mencionado, este é um rondó que foi, na verdade, conhecido no mundo inteiro, principalmente porque outro compositor inglês do início do século XX, Benjamin Britten, ele então utiliza essa melodia como a melodia da fuga do último movimento do Guia para a Orquestra, que tornou então essa peça ainda mais conhecida do que ela já é. Esse rondó ele é tão empolgante que é muito importante que nós consigamos entender esse caráter cheio, ele é solene, né? Da mesma forma que nós vimos na dança triunfal. Mas, nesse movimento, ele é mais lento do que a dança anterior e também será mais lento do que a marcha final, que nós faremos um pouco mais rápido. Então, ele tem uma ideia muito básica. Vocês vejam coisa extremamente legal, né? Que é quando você tem a simplicidade aliada à genialidade da construção. Ele coloca um acorde menor para começar as três notas, dim, pom, pom, bim, né? E aí coloca a figura mais ligada das semicolcheias e repete isso, né? É muito interessante porque, né? Assim, puxa vida, eu utilizo um acorde dó menor e coloco um floreio sobre as notas na parte de cima e torno isso uma melodia tão interessante e bonita. Essa, por incrível que pareça, eu costumo fazer uma brincadeirazinha, eu acho que o Henry Purcell, ele gostou tanto dessa ideia que ele repete, na verdade, o rondó 4 vezes. A estrutura normal de um rondó é sempre uma ideia A, que tem uma segunda ideia que se contrapõe, volta à ideia A, tem um C que se contrapõe, e na verdade o Purcell aqui repete 4 vezes essa melodia, e entre as passagens, ele tem entre uma e outra, entre a segunda e a terceira, ele coloca uma pequena ponte, um intervalo ascendente, tocado por semicolcheias. Yam, papapam, 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 pipapam. Esse intervalo ascendente, na verdade, isso é uma pequena ponte. E ele coloca, na verdade, uma ideia que aparece apenas uma vez em contraposição a todo o cerimonialismo do acorde menor do início deste rondó. Então é muito importante que vocês entendam que toda vez que aparece esse rondó, isso é pomposo, cheio, cerimonial, com a ideia da estrutura floreada sobre ela, e aí então as figuras que aparecem no meio, elas são um pouco mais ligadas. Tanto da seção da ponte, como eu chamo ponte, porque aquilo é uma escala ascendente com alguns floreios, quanto a hora que aparece entre a terceira e a quarta vez
da repetição do rondó, essa ideia muito gentil. É uma ideia muito gentil, né? E a orquestração nos ajuda. Madeiras pequenas, poucos metais, apenas de acordes, e a dificuldade daqui é o legato, a separação das notas que não estão ligadas, mas não muito, e a afinação de todas as partes que fica muito exposta. Muito bem, então vamos aos motivos que devem ser usados na escala e as passagens que nós devemos estudar aí em casa. O quarto movimento é intitulado pelo Purcell como uma marcha. Eu, na verdade, considero essa marcha um pouquinho mais rápido e digo por quê. Eu acho que ela fica um pouco mais enérgica, ela fica um pouco mais leve com as ideias pertinentes a essa leveza, e eu acho que ela fica realmente mais empolgante. Então, esta marcha ela está construída em duas grandes partes, sendo que a primeira é repetida. A primeira recebe duas ideias, basicamente duas ideias, e ela traz uma questão muito interessante, que é essa figura tic-tac, tá? Com um acento na primeira ideia, tira. Isso é um elemento interessante, porque tá exatamente isso que eu acabei de falar para vocês da energia. Uma outra coisa muito importante também nesta marcha a ser, de uma forma geral, enfatizado, é que na segunda parte dela ele coloca algumas apogiaturas. E essas apogiaturas, elas, logo de cara, elas indicam para a gente que isso é uma figura mais leve, né? Eu vou lembrar a todos, todo mundo que tiver uma apogiatura na marcha, na segunda parte, lembrar que essas apogiaturas antecedem ao tempo, tá bom? Então não faço taca-tatá, tiram, ou tiram, tá? Como a gente tem então na estrutura melódica. Então duas partes, sendo que na primeira parte nós temos essa figura da tercina de semicolcheias, que vai estar especificamente para os trompetes, para as flautas e para o pico. E a segunda parte, nós temos aí o que eu considero a grande ideia, a ideia principal, que é primeiro colocado por uma orquestração pequena, para depois ser expandida para um tutti a partir do compasso 22. E aí, o nosso grande desafio é, para as figuras de acompanhamento, e eu estou com a partitura aqui olhando, elas têm marcado um fortíssimo. Esse fortíssimo, para que a gente consiga ainda a leveza e a transparência de toda a secção, deve ser tocado com um pouco de acento, soltando a nota no final dela, sem nenhuma sustentação básica para a nota quando ela tiver dois tempos ou quando ela tiver um tempo, né? Então nós não tocamos di, dentro do fortíssimo. Lembrando também que pode, na verdade, às vezes enganar a gente. Uma série de acompanhamentos para os trombones, então eu peço uma atenção especial para esses intervalos, né? Porque eles começam depois de uma pausa de colcheia, a primeira nota tem que ser enfatizada e a última amêndoa. Então, um pá, 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 e não, um pá, 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 com acento na última nota. Isso é um erro musical, tá certo? Então, esta marcha, como eu já falei, lembrar que nós temos coisas muito importantes nela.
a articulação dela toda, como nós tomaremos o andamento um pouquinho mais rápido, deve ser curto, e as figuras de apogiaturas de duas ou de uma nota, que elas sejam então curtas e leves com as figuras de acompanhamento. Vamos então a esta obra, aos motivos que a gente estudará nas escalas e também as passagens a serem estudadas. Com isso, então, eu quero finalizar esse terceiro vídeo da nossa série. Logo em seguida, nós vamos para a obra do James Kernel, Um Dia no Zoológico, e para ela nós teremos outras atividades. Então eu desejo a todos um bom estudo. Por favor, não se esqueçam, sempre que a gente precisa de uma referência de sonoridade, esses links que eu enviei para vocês são muito importantes. Revejam sempre, ouçam muitas vezes. Vejam a atitude das pessoas, o movimento delas quando elas estão interpretando esse estilo musical que tem instrumentos de sopros, mas também tem instrumentos de cordas. Então, bom estudo para todos vocês e até o próximo vídeo.